Oi gente, eu sou a Duda e se você chegou até aqui, esse é o 11º episódio da série da Jornada da Heroína e o penúltimo. E hoje eu vou falar sobre também a penúltima etapa da jornada, que é uma etapa que se chama Curando o Masculino Ferido. Não significa que nós temos que salvar os homens. Isso é muito importante, porque a gente já tem trabalho demais e essa não é a nossa tarefa. Curar o masculino ferido significa que a gente precisa olhar para o masculino que há em nós. Então, quando a gente está nessa busca pelo autoconhecimento, essa busca pelo feminino, essa busca por essa cura, por essa transformação e também essa busca por uma mudança estrutural, cultural, a gente fala muito do resgate do feminino, da importância da gente integrar o feminino e, enfim, tudo isso. Só que tem um ponto que é muito importante, que é todo o problema começa por conta do masculino ferido. É o masculino ferido que dá o ponto de partida para todas as distorções e para todos os desequilíbrios que a gente encontra, tanto internamente, seja por conta da falta de cuidado que a gente tem com o nosso corpo, ou padrões de beleza e uma série de coisas, seja por conta da cultura, com machismos e homofobia e violência contra a mulher. É o que faz com que a gente tenha na nossa cultura toda essa competitividade, toda essa coisa de que tem que ter sempre alguém que chega primeiro e aí depois tem os outros. Desde a escola a gente começa a entender, né, que as coisas funcionam nessa hierarquia de se você é o melhor, você tem a melhor nota, quem é o melhor aluno, por aí vai. Então isso vai gerando essa forma de organização que pressupõe que quem é o número 1 é quem detém o poder. E se você detém o poder, você subjuga o resto do mundo. E também você subjuga aqueles que você acha que são inferiores. No caso da discussão da jornada da heroína, a gente está falando das mulheres, mas obviamente isso não pode ficar restrito a essa visão limitada, né? Por isso que a gente fala dos diversos feminismos, porque a gente precisa entender que somos várias mulheres, temos questões diferentes e somos perpassadas, né, pela cultura de maneiras diferentes também. Como a gente identifica o masculino ferido em nós? É uma voz que fica na nossa cabeça toda vez que a gente está tentando fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, alcançar alguma coisa e que está o tempo inteiro dizendo: você não consegue, você não é boa o suficiente. O tempo inteiro dizendo que a gente não pode fazer as coisas porque a gente é mulher, que a gente não é boa o suficiente e por aí vai. Então, essa voz, quando ela grita muito alto, ela abafa a voz que a gente deveria realmente escutar, que é essa voz da mulher sábia, que está o tempo inteiro dizendo pra gente: escute a sua intuição, entenda de onde você vem, escute quais são os seus desejos, os seus sonhos e todas essas coisas que a gente fica falando que a gente precisa resgatar. Só que é impossível você resgatar uma coisa sem você resolver a outra. Então não tem como você equilibrar o seu feminino se você não for equilibrar também o masculino dentro de você. Porque o masculino não vai permitir que o feminino fale. E o feminino não vai conseguir falar e se posicionar e fazer escolhas e caminhar se não equilibrar, né, essa tirania que fica aí reproduzida num micro-universo em mim, do que acontece nesse macro-universo. Essa voz, ela é um eco do machismo, um sintoma do patriarcado e é o nosso maior adversário. Porque se a gente consegue vencer, né, silenciar essa voz, o mundo lá fora ele não vai ser mais poderoso o suficiente para nos amedrontar. Isso significa que a gente não vai ter obstáculos? Não, a gente vai continuar tendo muitos obstáculos e a gente vai continuar saindo e vai continuar escutando lá fora essas mesmas vozes. Só que a gente não vai mais acreditar, porque aquela voz vai falar lá fora e você vai dizer: não, eu consigo, eu posso, eu faço, eu vou. E você pode até dizer que não, mas eu vou. E pode até ser mais difícil, mas eu vou. Até porque existe uma coisa que é você
também poder honrar todas as que vieram antes, né? Porque se você consegue silenciar essa voz interna e chegar lá fora e mudar a sua forma de se comportar no mundo, é uma forma de você honrar aquelas mulheres que foram as primeiras que permitiram que a gente votasse, que permitiram que as leis fossem transformadas e que estão aí lutando até hoje para poder colocar na cadeia as pessoas que perpetuam a violência e por aí vai. A minha forma de entender, as duas coisas elas se transformam mutuamente. À medida que você se transforma internamente, você transforma o mundo. À medida que você vai para o mundo e percebe que existem outras maneiras de ser e de estar, você se transforma internamente. Uma história que fala bastante sobre esse tema e que traz imagens que a gente pode utilizar para poder entender como é que a gente faz para curar o masculino ferido é a história de Pele de Foca, que tem no livro Mulheres que Correm com Lobos. É o pescador que vai pescar, acha que vai encontrar um peixe grande, na verdade ele pesca um esqueleto. E esse esqueleto vem então amedrontando a ele. E aí, para que esse esqueleto viva, ele retira o coração desse homem para que possa fazer com que o seu coração volte a bater e depois devolve o coração para o homem. E aí os dois têm a sabedoria e o coração para poder seguir adiante. Então é uma história bastante simbólica em que a gente pode entender de que maneira esse masculino pode utilizar esse afeto que existe para poder dar de volta a vida ao feminino que está apenas nos ossos. Bom, dá para poder a gente explorar um monte de coisas a respeito desse tópico nessa história, mas infelizmente não cabe aqui. Aguardem aí então o encontro do Círculo de Mulheres que a gente vai falar sobre esse tema. Eu trouxe uma citação que está no livro da Jornada da Heroína, mas que não é da autora. É um texto da Joan Singer, que diz assim: uma pessoa sábia disse que o objetivo do princípio masculino é a perfeição e o objetivo do princípio feminino é a completude. Se você é perfeita, não pode ser completa, porque deve deixar de fora todas as imperfeições da sua natureza. Se você está completa, não pode ser perfeita, porque ser completa significa conter bem e mal, certo e errado, esperança e desespero. Portanto, talvez seja melhor se contentar com algo menos que perfeição e menos que completude. Talvez nós precisemos estar mais dispostas a aceitar a vida como ela é. Essa citação eu acho ela muito linda, porque ela fala justamente da impossibilidade de ser uma coisa ou outra, né? Então, assim, nem dá para ser perfeita e nem dá para ser completa. Mas, no final, quando ela fala, né, de aceitar o mundo, a vida como ela eu entendo que não significa que a gente tem que se contentar e achar que não existe trabalho e não existe luta e não existem coisas que precisam ser transformadas. Muito pelo contrário. Eu acho que, em hipótese alguma, a jornada da heroína vai terminar dizendo que a gente não tem que continuar lutando por equidade, por direitos iguais, manter claro na nossa cabeça e no nosso coração de que isso só é possível quando a gente trabalha as duas frentes, né? Então, assim, tanto na frente coletiva quanto na individual. Me transformo individualmente porque eu estou vivendo coletivamente, eu transformo o coletivo porque eu estou observando e estou atenta às minhas transformações pessoais. É esse caminho, né, de mão dupla que permite que a gente tenha os nossos femininos e os nossos masculinos curados. E aí a gente vai ter dentro da gente os dois, o homem e a mulher. Então, a mulher sábia, que consegue escutar a voz da sua sabedoria interna, e o homem com coração, que é capaz de agir a partir do afeto e não do poder. Assim, eu encerro o penúltimo capítulo da Jornada da Heroína e espero vocês para o final na semana que vem.